A outra é que o 7, para que a gente é a opressão ao livre-arbítrio. É muita, quando a gente não começa a achar que o livre-arbítrio é uma liberdade que a gente tem. Uma vez eu vi uma criatura dentro da casa espírita, né? Ela disse: "Não, eu faço porque eu tenho um livre-arbítrio, eu faço o que eu quero." É investe, no livre-arbítrio, ele está dando oportunidade dessa análise, para que você tenha a escolha. Livre-arbítrio é que você tem, olha, é uma das características marcantes dos vícios e que miram o livre-arbítrio do indivíduo. A pessoa viciada, né, tira o álcool do meio, viciada em muitas coisas, né, que a gente vê. Mesmo consciente do seu comportamento que é prejudicial, muitas vezes sente o que não consegue resistir às tentações. Até eu botei aqui um negócio muito legal para a gente ver. Ó. Olha, o ratinho, você bota aquela ratoeira armada aí, se você não colocar uma comida ali saborosa, né, um queijo que atrai o cheiro e tal, ele não vai pegar aquilo não, né? Você bota uma ratoeira dessa armada sem nada, e você não vai pegar. Então ele tem a tentação para pegar. Aqui o cara botou uma moeda, né? Aí, porque pequenininho deve ter. Ele botou uma moeda para, quer dizer, aquele que é o ganancioso, ele vai lá para pegar e pega a mão, né, da pessoa. Então, a pessoa viciada, mesmo consciente do seu comportamento, mas a gente tem que observar as tentações. Essa sensação de perda de controle, quer dizer, nós perdemos a sensação e nós fazemos qualquer coisa. É um indicativo de um vício que oprime o espírito, nos aprisiona e passa o quê? É, uma falsa necessidade se limita à liberdade de escolha. Quer dizer, zera o livre-arbítrio. Nós ficamos sem essa liberdade de escolha. Saber qual é o caminho que nós vamos tomar. Se é pela direita, se é pela esquerda, se é em frente, se é para trás, ninguém sabe, né? Então, a gente, muitas vezes, nós precisamos quando nós estamos muito fora, geralmente fora da realidade, por isso que nós temos que ter aquilo como quase que um costume. E a gente vê muito, por exemplo, lá mesmo dentro do ar, a gente via muitas pessoas chegavam quando se achavam que estavam libertos, né, ali, já estavam 1 mês, 2, 5 meses, sei o quê. A própria família disse: "Não, tu já está bom, tu tem condição." Eu digo isso que eu tenho um filho, meu filho mais velho, ele levei para o centro espírita, levei para ele, mas a família sempre disse: "Não, ele não precisa disso aí não, ele está bonzinho, está aí, já está todo bacana e tal." E hoje está numa cadeira de roda, né? Está clamando por ajuda. E então é difícil, né? Essa questão desse livre-arbítrio é muito, né? A gente também costumeiramente, a gente sempre coloca eh, o exemplo do outro. Vamos colocar os nossos exemplos, né? Eu coloco sempre os meus exemplos, né? Quer dizer, as minhas falhas, né? Que costumeiramente continua, estou trabalhando para não fazer, exatamente para que eu me veja, né? Sem pintura, né? Sem máscara, né? Então é importante que a gente faça isso, né? E às vezes a gente diz assim: "Ah, eu vou lá, vá lá que a gente faz uma oração para você, você toma uns passos e depois você vai." Né? A gente tem que ir lá para o trabalho. Se eu fosse só uma vez, tivesse frequentado, como eu comecei a ir para, não só para a casa espírita, era para todo canto que eu ia,
né, desde 1966, eu acho que muitos de vocês não eram nem nascidos. Ia para um canto, não sei o quê, ia para um outro, ia para isso, ia dançar, entrar em terreiro, saía lá, entrava no meio da sala do pessoal dançando, o pessoal me botava para fora, quer dizer, completamente, né, e nada adiantou. Mas no dia que eu digo, eu tenho que acordar, eu tenho que mudar, né? Exatamente é o preço dos vícios que nós temos, que são a questão das, das expiações, tá certo? O indivíduo que se entrega aos vícios cria para si mesmo um conjunto de provas e expiações que terá que enfrentar mais adiante, tá certo? Essas expiações podem se manifestar como doenças, dificuldades emocionais ou situações desafiadoras, que surgem como oportunidade de que para que o espírito repare seus erros e aprenda as lições necessárias, quer dizer, para acordar. É o momento da dor que nós citamos lá atrás, quando diz que a dor é um prêmio que a providência divina dá aos seus eleitos. Isso é que é importante. Então, a importância da reforma íntima é outra coisa, né? Que ela não acaba. Dizer assim, eu vou fazer a reforma íntima e depois eu estou legal. Para o Espiritismo, a reforma íntima é o caminho para superar os vícios, pois envolve a transformação moral profunda do indivíduo. Então, olha, ele promove essa transformação moral. Significa abandonar, quer dizer, passamos a abandonar as nossas velhas tendências egoísticas e orgulhosas, substituindo por virtudes que, aqui eu vou botar que está escritinho aqui, ó, abandonar as velhas tendências egoísticas e orgulhosas, substituindo-as por virtudes como a humildade, a paciência, a generosidade e a fraternidade. Então, é isso que nós precisamos o quê? Acordar, para que a gente não fique, né, nessa... A gente vê, por exemplo, eu militei algum tempo dentro da casa espírita e eu tive a oportunidade, né, de ficar na questão do atendimento fraterno, né? Fiz atendimento fraterno em alguns centros e tive a oportunidade de ver aquelas pessoas chegando como eu cheguei, tá certo? E a oportunidade era rememorar o meu estado que eu estava, tá certo? E oferecer para aquela pessoa exatamente o caminho, né? Vamos trabalhar. Tem muitas pessoas que estão aí no movimento, então, né, como eu fiquei, acredito que vou passar um tempo ainda dentro, tá certo? E que é o importante é que a gente se mantenha vigilante, orar e vigiar, como Jesus pede. Tem uma oração de São Francisco, né? Tem uma parte que ele diz que é dano que se recebe. Quer dizer, nós precisamos, eu só quero receber, mas eu tenho que dar também. Assim como eu fui acolhido, eu tenho que acolher. Assim como me ensinaram, eu tenho que estudar mais, aprender mais, para poder ensinar alguém. Ah, eu vou me acomodar, já passei disso, não preciso mais disso não, né? E a gente fica como o meu amigo Ailton, às vezes, o espírita de gabinete, né? Ele sempre, rapaz, é o espírita de gabinete. Então nós passamos exatamente aquela, nós se colocamos dentro de uma
uma cúpula, né, dizendo: "Não, eu não preciso, já sei tudo, já sei". E quando a gente vai ver, não sabe coisa nenhuma. Hoje quanto mais a gente vai vendo as coisas, a gente vai vendo que pensa que sabe que nada, a gente sabe que nada sei, né, porque tem outras coisas. Esse é o processo evolutivo, como diz que nós, somos criados por Deus simples e ignorantes, e vamos com o tempo, vamos aprendendo para chegar à angelitude. Então nós só podemos parar, eu acho que nunca, né. Essa acomodação que muitas vezes nos leva a às quedas, né. E o trabalho é importante. A próprio, né, a casa espírita aí no que eu continuo às segundas-feiras, uma vez por mês, fazendo esse pequeno trabalho, tem oportunidades para muita coisa, tem trabalhos para muita gente, né, a pessoa que chega é acolhido, né, trabalha na infância, trabalha na juventude, trabalha com as idosas, né, tem muita tarefa para a gente abraçar, tá certo? Às vezes nós não temos a condição ainda, mas temos que aprender, para poder saber como aprender.